O fio da palavra. Meditação para o 26º domingo do tempo comum. Evangelho de Mateus. Capítulo 21, versículos de 28 a 32. Padre Vânio da Silva. Arquidiocese de Florianópolis. Escutando o relato de Jesus, tentamos entender qual é o motivo profundo, a razão do comportamento destes dois irmãos. A parábola começa assim: um homem tinha 2 filhos. Ora, estes 2 filhos são cada um de nós, que temos um coração que diz sim e um coração que diz não. Um coração dividido, que diz e depois se contradiz. Acontece-nos como a São Paulo, quando se queixa de si próprio, dizendo: não consigo entender aquilo que faço. Faço o mal que não quero fazer e não faço o bem que gostaria de fazer. O primeiro filho respondeu: não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O segundo respondeu: eu vou, Senhor, mas de fato não foi. O primeiro filho que diz não é um rebelde. O segundo que diz sim e não vai é um servil. Ora, Jesus não se ilude. Ele bem sabe como somos feitos. Não existe um terceiro com a coerência perfeita entre o dizer e o fazer. Os 2 filhos da parábola, tão diferentes entre si, têm algo em comum. Têm a mesma ideia do pai como um pai patrão, um pai que dá ordens, frente às quais se podem submeter ou rebelar. A nenhum deles ocorre uma coisa: que a vinha também lhes pertence e que tudo aquilo que produzir será para eles. Há qualquer coisa, porém, que vem desarmar a recusa do filho que disse não. Jesus explica com uma única palavra: arrependeu-se. Arrependeu-se. Arrepender-se significa mudar de mentalidade, mudar o modo de ver. Aquele rapaz muda o modo de ver o pai e o trabalho na vinha. Então o pai deixa de ser o patrão, frente ao qual se podem rebelar ou a quem podem enganar, mas passa a ser o pai bom, que me chama a colaborar com ele em vista de uma vindima abundante, de um vinho de festa para toda a casa. Também muda a maneira de ver o trabalho. A vinha pertence à família, também é minha, e então o trabalho enche-se de esperança. Tudo muda se eu me sinto parte viva de algo, e isso em todos os âmbitos em que sou chamado a viver. Desde a relação com os meus, a escola, ao trabalho, à paróquia, ao país. Se eu me sinto em família, tudo muda. O cansaço permanece, mas há um ganho de alegria, um salto de motivação. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Será a passagem central da parábola. Mas o que é a vontade do Pai? Ser obedecido? Conquistar o respeito dos filhos? Não, é muito mais do que isso. É ter filhos que colaborem com a fecundidade da terra, com a maturação do mundo. A moral do Evangelho não é, sobretudo, a moral da obediência, mas a moral da fecundidade. Pelos seus frutos
os reconhecereis, escreve Mateus. Frutos de bondade, de generosidade, de coragem, de paz, de força, de coração límpido, de perdão. Escreve o profeta: se agires assim, salvarás a tua vida. Serás o primeiro a ganhar. Jesus prossegue com uma das frases mais duras, mas também mais consoladoras que jamais pronunciou. Os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. Por quê? Porque eles são como o primeiro filho. Disseram que não, a sua vida era infrutífera, estéril, mas depois acreditaram e a sua vida mudou. A frase é dura, porque se dirige a nós, aqueles que dizemos sim, aqueles que nos declaramos cristãos, mas que talvez sejamos estéreis de boas obras. Somos cristãos de verdade ou de fachada? Mas é consoladora esta palavra, porque em Deus não há sombra de condenação, mas apenas a promessa de uma vida renovada para todos. Deus tem sempre confiança em cada pessoa. Também tem confiança nas prostitutas, também em mim, em nós, não obstante todos os nossos erros e todos os nossos atrasos. A alternativa da parábola é entre um filho que não trabalha, com uma existência inútil, sem frutos, e, por outro lado, uma vida atarefada, que transforma uma porção de deserto em jardim, em vinha, que transforma a sua casa, a sua família, o seu país, numa porção do sonho de Deus. Mesmo que ninguém disso se aperceba, mesmo no segredo, lavando os pés em silêncio daqueles que nos foram confiados. Quantos trabalhadores escondidos, secretos, há na vinha de Deus. E o Evangelho se difunde a partir de todas as pequenas vinhas ocultas, onde cada um se empenha em tornar menos árida a terra, menos sozinhos os homens e as mulheres, e menos contraditório o próprio coração. Deus acredita em nós sempre. Então, posso dar início à minha conversão, porque Deus não é um dever, é amor, é liberdade e um sonho de uvas saborosas para o futuro do mundo.